sou o Estranho. Eu sou o Iso. E eu sou o Judeu Ateu. E este é o Mangá ao Quadrado. Pois bem, Judeu, Iso. Estamos aqui para o episódio 295 do Mangá ao Quadrado. Como diria o Judeu, tudo bem com vocês? Tá tudo ótimo, Estranho, tá tudo ótimo. Estou um pouquinho desconcertado com você hosteando o Mangá ao Quadrado. A gente meio que tá organizando há um bom tempo pra eu hostear o Mangá ao Quadrado e você os outros podcasts, então uma nostalgia tá dando aqui. Pois é. Cabe ao momento, né? Exatamente, estamos aqui na nossa maratona rumo aos 10 anos do Mangá ao Quadrado, desde o primeiro programa, já vai fazer todo esse tempo. O Ao Quadrado existe há menos tempo, mas o podcast tá aí nesse período todo. A gente decidiu fazer uma comemoraçãozinha, uma mini maratona de Enquadrados, que é o nosso podcast que a gente analisa um mangá por completo. E a gente escolheu 5 mangás curtos, que é para o pessoal poder ler e fazer essa maratona junto com a gente semana a semana. E as pessoas estão fazendo. O da semana passada foi Bibliomania e foi um monte de gente, pelo menos lá no Twitter, falando que leu e adorou e gostou do podcast também. Fico muito feliz. Exato, e dessa vez a gente vai falar de um outro fan favorite, um que foi quando eu fiz a enquete no Twitter pedindo recomendações de podcasts de mangás curtos, foi um dos mais pedidos, que é My Broken Mariko. Mas olha aí, quem diria, estamos aqui falando, desde que a gente planejou isso até agora, My Broken Mariko inclusive saiu no Brasil pela JBC. Mas quando você recomendou, acho que nem tinha saído ainda. Não tinha saído no Brasil, não tinha nem sido anunciado, e aí saiu pela JBC desde então, mas ele tinha sido, é um mangá de 2019, que ganhou alguma atenção na época do seu lançamento, teve uma premiação aí que ele ganhou, do Japan Media Arts Festival, e enfim, foi bastante quisto pelo público, bastante recomendado pra gente, eu recomendei no podcast, nenhum de vocês tinha lido, né, até agora. Não. Mas fizeram o correto e leram pra falar aqui de My Broken Mariko. Então, se você não leu, vá ler esse mangá. Você tem opções aí de leitura, inclusive na sua língua nativa. E se sua língua nativa é português, se sua língua for, sei lá, tailandês, talvez tenha também. Mas vamos lá, vamos falar com spoilers aqui de My Broken Mariko, beleza? Perfeito, Estranho. Beleza. Eu acho que, né, antes de tudo, quem leu o My Broken Mariko já deveria saber disso, mas claramente tem um aviso de conteúdo aqui, porque My Broken Mariko, ele é muito calcado em uma história de suicídio, né? É isso, basicamente, né? Você, Judeu, você sabia que a história era sobre isso quando começou? Qual foi sua primeira impressão quando você deu de cara com a história agora na primeira vez? Eu fico feliz, inclusive, que eu demorei tanto pra ler, porque eu tinha completamente esquecido até a premissa dessa história. Eu fui completamente cru pra ela. Eu não sabia nada de nada. E ela é introduzida com essa história. A primeira página já começa falando de suicídio e eu fui completamente fisgado. Eu definitivamente tenho um interesse, acho que recente, por retratação de suicídio em arte, em história em geral, principalmente contemporânea. Pra mim parece um dos grandes tabus em retratação em mídia especificamente da sociedade atual. Eu fico interessado quando ele é retratado em mídia e acho que aqui eu fui bastante surpreendido pela brutalidade em algumas cenas. Então, eu adiantando aqui, eu amei My Broken Mariko, muito positivamente surpreendido por ela. Excelente obra. Tudo bem. Isso você também leu para esse podcast, né? Avisou a gente até há pouco tempo que ia participar aqui. Você sabia do que era a história ou só sabia que estava na nossa lista e vamos lá que eu quero ver? Eu só sabia que estava de vocês, não sabia nada da história. Porque eu conheço não só vocês dois, como o público do Ao Quadrado e o perfil de mangás. Eu pensei que ia ser um Slice of Life baseado em coisa tensa. Eu não sabia que ia ser suicídio, mas eu também não achei que ia ser uma aventura levemente fantástica. Eu achei que ia ser pé no chão e pesado. E essa expectativa foi atendida. Você tinha lido? Você sabia? Como é que você foi se deparar com My Broken Mariko Estranho? Eu já tinha lido, eu tinha até recomendado aqui, né? Foi recomendação que veio do Twitter, um monte de gente recomendou pra mim uma época que eu tava procurando, pedindo recomendação, eu nem lembro o contexto, mas me mandaram esse, eu li, na semana seguinte já recomendei, que eu achei tão bom quanto, porque eu acho que uma das principais características de My Broken Mariko é como ele é essa história bem
ela é bem visceral, né? Ela vem de dentro com muita força e logo de cara. Eu acho que é isso que eu queria até começar falando com vocês, porque essa história ela começa justamente com esse suicídio da Mariko, titular da história, sendo assistida pela protagonista, que é amiga dela, que a gente até demora pra ver um pouquinho, ver o nome dela. Inclusive ela sabe por uma cena que é irreal, porque não se noticia um suicídio dessa forma hoje em dia. Não mesmo. Eu pensei nisso também. Dando detalhes que a menina pulou do prédio e tomou remédio. Não acontece. Mas eu queria começar justamente falando porque a história é desse assunto e é um assunto que ele é delicado. E eu queria ouvir de vocês sobre como vocês acham que My Broken Mariko lida com o tópico, né? Vocês acham que ele tem o mangá ele tem a sensibilidade necessária? Ele trata bem respeitosamente esse evento que é comum para nossa sociedade, mas que é tão, como o Judeu falou, tão tabu nas mídias? Judeu. Eu não sei responder. Eu não sei responder essa pergunta, porque eu fico pensando que o suicídio na mídia hoje em dia ele é tabu, porque criou-se meio que essa conscientização real de que falar de suicídio leva as pessoas a suicídio, sabe? Tipo, não só por causa da questão do gatilho, tipo, mas só pelo reconhecimento do negócio. Tem esse paradoxo essencial sobre o comentário de suicídio, e acho que é meio que por isso que me fascina tanto, sabe? Esse paradoxo, eu adoro ele, por mais horrível que seja falar isso, sabe? Essa ideia de que falar de suicídio é algo que faz as pessoas cometerem suicídio, infelizmente, sabe? E eu não sei se a retratação em My Broken Mariko é a mais saudável do mundo. Talvez não. Tem umas cenas um pouco que justamente que podem levar a gatilho algumas pessoas. Bem claramente, mostrando ela cortando os pulsos, sabe? Esse tipo de coisa. Mas eu definitivamente acabei pensando que eu gostei da complexidade que acabou se dando para as consequências das pessoas que ficam para trás. Então, obviamente, a nossa protagonista aqui, da questão do suicídio, sabe? O mangá me vendeu tão bem no final das contas, como um ato tão egoísta mesmo, sabe? A obra vende o quão coitada, o quão quebrada, justamente pelo título, a Mariko é. Você tem a completa empatia com ela, sabe? Mas o mangá não entrega como uma saída fácil, necessariamente, pra ela ter cometido esse suicídio, sabe? Tipo, ela mostra o quão machucou de verdade a pessoa que se importava com ela. Então, nesse quesito, pelo menos, sobre o quão afeta as pessoas que ficam pra trás o suicídio, eu achei excepcional. Eu achei muito bom. A Mariko, ela não sai gratificada, ela não sai como uma heroína ou alguma coisa por ter cometido esse ato horrível. Eu sinto que a retratação aqui na história, ela justamente... Um dos problemas de se retratar o suicídio em obras, como qualquer situação ruim, como, por exemplo, estupros ou até assassinato, etc., é muito importante que o tom seja bem definido na história e que, se possível, seja de um pouco bom gosto, de alguma forma, né? Então a gente não quer ver, por exemplo, uma cena de estupro sexualizada, como já conversou no podcast uma vez, no caso de Berserk, por exemplo. Não é um bom tom para lidar com o tema. E eu acho que o My Broken Mariko, o tom que ele escolheu para lidar com esse tema, eu acho que nisso ele acertou, sabe? De trazer a nuance dessa situação. Não tá nem glorificando o processo da, entre aspas, libertação da Mariko de todos os problemas da vida, porque a história mostra que a vida bateu muito nela, e a gente entende o caminho que ela seguiu, mas ela também não quer parecer que, sei lá, foi a melhor escolha da Mariko também. E também não faz julgamento que é a pior escolha. Ele não faz julgamento. Essa é a grande questão. Ela só tá lidando com alguém que precisou lidar com aquele suicídio, né? Então, eu acho que o tom foi bem acertado. O Judeu mencionou sobre como o mangá foca muito em como o suicídio afeta quem fica pra trás. Eu acho que o que mais me chamou a atenção é que é uma história de suicídio contada quase completamente da perspectiva da amiga. A gente entende os motivos da Mariko porque a amiga entende os motivos da Mariko. Mas eu não quero falar toda porque eu tenho medo de perder alguma coisa, mas quase toda a cena que a gente vê da Mariko, a gente vê com a amiga testemunhando, a amiga ouvindo, a perspectiva dela, de qual foi toda a jornada.
São as memórias dela, né, que a gente vê, né? A gente Sim. vê Então, tudo que ela viu também. Então, sou menos aquele lance ponto de vista POV do suicida, assim. Sim. Que costuma ser irresponsável e costuma aparecer na mídia de vez em quando. Eu concordo. E eu definitivamente concordo com você, Estranho, que o mangá soube muito bem, não só no suicídio, inclusive, o que mostrar e o que não mostrar. Então, tipo, uma obra muito menor, uma obra muito mais edgy, começaria a página de abertura ela pulando, sabe, do quarto andar. Sim. My Broken Mariko faz questão de não mostrar a cena de suicídio dela. Primeiro, porque é uma cena que a protagonista, que nem a gente comentou até agora, esqueci o nome dela agora, desculpa, qual era? Ino. Chi-chan, não era? Eu não lembro o nome inteiro dela. Ino alguma coisa, mas Ino é a forma como ela diz. Eu vou continuar chamando de protagonista, provavelmente. É uma cena que ela não viu, é uma cena que a protagonista não viu, mas eu realmente... Ela não viu o cadáver também, a história também, não apenas... Mas mesmo negando esse fato de que a história é contada pela perspectiva dela, é uma escolha consciente não mostrar esse tipo de coisa. É uma escolha consciente não ter a cena da Mariko sendo estuprada pelo pai, sabe? Ter essa cena de violência gratuita e um possível até eroticismo sádico gratuito, que uma obra mais edgy, uma obra menor, escolheria mostrar. Porque, não, é quadrinho e ter o estupro pra chocar, né? É a coisa de adulto. Eu tenho que provar que o meu quadrinho aqui é uma história de adulto de verdade. Então eu vou botar a cena de estupro. A absurda maturidade de My Broken Mariko não mostrar essas cenas que não acrescentam em nada e inclusive deixam a história muito mais pé no chão e muito mais impactantes, sabe? A cena em que a protagonista tem o flashback delas crianças, acontece logo no começo isso do mangá. Ela tá lá ali batendo a porta porque a Mariko não apareceu pra acender os fogos de artifício com ela. E a Mariko só abre a porta completamente roxa de apanhar, chorando, e só tem no fundo a casa completamente devastada. Muito, muito, muito mais impactante do que se tivesse a maldita cena de estupro que a obra Ed adora mostrar, sabe? Sim. Eu acho que é justamente o ponto de... a história, ela escolheu esse ponto de vista, justamente, de mostrar o ponto de vista da protagonista. E a gente navega na mesma perspectiva dela, embora claramente reduzida em relação ao que ela viveu, mas a gente vê do ponto de vista dela justamente que ela não acompanhava os espancamentos, porque isso acontece em casa. Ela apenas... Toda maldita vez que ela fala com a Mariko tá com machucado. Toda vez, toda cena que aparece, a Mariko tá com curativo, com um roxo, com o braço quebrado. E essa é a vida inteira da menina. A gente todas as vezes viu isso. E ela, a protagonista, vê disso. E isso já é forte bastante, né? Isso já impacta a gente. Que a gente, nessa opção de mostrar, a gente conclui tudo e já dói saber só disso. Certo? Não precisa ver pra doer. E em termos de narrativa, sabe? Realmente deixa a imaginação do leitor o que exatamente essa menina tá sofrendo. E a sua imaginação é muito mais feroz do que qualquer coisa que ele poderia mostrar ali, sabe? Então, imagina pra você o quão horrível é a vida dessa menina, que a gente só vê vislumbres, que nem você falou, e todo vislumbre é uma merda, sabe? É uma merda. A gente pode até começar justamente falando um pouco mais sobre essa personagem, a da Mariko, que ela é a figura central da história, mas ela é uma figura um pouco enigmática pro leitor, justamente porque a gente vai vendo ela nesses vislumbres, né? Eu gosto como ela, o mangá, ele vai fazendo em pequenas falas a construção da personalidade da Mariko, e a gente vai vendo todos os problemas da vida dela aos poucos, né? A gente vê ela feliz do lado da protagonista, ela se importando, mas de vez em quando ela solta umas frasezinhas que você vê o quão ela sofria por dentro, sabe? Dela falar que ela... eu acho que eu nunca vou ser feliz mesmo, não tem como eu ser feliz. Ou teve alguma coisa de errado no seu dia, ela fala, não é dia se não teve coisa errada. É nessas pequenas frases, né? Nessa representação. Vou puxar isso, como você viu a representação da Mariko aqui nessa história? Você acha que foi completa? Foi feita do jeito que... O que você achou, de forma geral? O mangá, eu reforço que chamou a atenção pelo tomar o
o ponto de vista da Shino. Então acho que a gente sempre vê a Mariko da Shino, no sentido de... Eu acho que um ponto positivo desse mangá é que ele é muito focado. Que justamente em não se distrair e às vezes vão mostrar a cena do suicídio, ou a cena do estupro, ou a cena da surra, ele consegue colocar muito foco em a Shiro tem uma jornada de honra, não de honra, mas de dar alguma homenagem, algo bom para cinzas da melhor amiga falecida. Sim. E os vislumbres que ele vê da Mariko são os vislumbres que interessam e que constroem o quanto essa jornada é importante. Não é a vida, não é pra ser a vida inteira da Mariko, não é nem a amizade inteira das duas, porque as duas têm muito mais momento e memórias do que as memórias que a gente viu que contextualizavam a jornada. Então eu vi a Mariko menos como algo que devia ser uma personagem completa, ou que devia... mas a gente tem que, no fim do mangá, entender completamente a Mariko, e mais o contexto do quanto a Mariko afetou a Shino, o quanto afetou o suficiente pra ela sair a esmo, invadir a casa do cara, roubar cinzas, pegar aquele trem, continuar toda essa jornada. Inclusive, a própria Shino, ela tinha muitas coisas que ela não entendia sobre a Mariko. Sim. Até o fim ela se perguntava por que eu não recebi uma carta, eu não achei que era capaz de ter um suicídio por agora. Sim. Eu concordo que narrativamente se justifica isso muito bem. Isso é um bom ponto, eu não tinha pensado nisso. Principalmente porque o mangá, só no design dessa personagem, vende ela tão bem como uma adulta funcional. É uma adulta uma adulta funcional, mas disfuncional ao mesmo tempo, que tá, tipo, em fim de carreira e, tipo, só tá vivendo um dia de cada vez, fumando pra caralho. Fico feliz, mais uma representação de fumante sendo cool. Fumem crianças, é muito bom. E eu concordo, porque tipo, é só no design essa personagem, tipo, tão blasé com tudo, tomar essa virada, né, pra fantasia, quase, o mangá justifica muito bem. É um bom ponto, sim. E sobre justamente essa representação da Mariko, eu acho que o mangá, então, ele faz questão de fazer ela soar quase como... Não quase como, ela soa exatamente o que ela é. Ela é um... Exatamente como o título do mangá, né? Assim, mas eu digo que o que a gente conhece da Mariko, ela é de fato um vislumbre da Mariko, ela é uma memória distante da Mariko, porque elas são esses curtos espaços de memórias que são meio que selecionadas pela história e pela protagonista no momento de luto dela, né? Então ela lembra só das coisas que são mais dramáticas ali, ou de passagens que marcaram ela para o que ela tá vivendo naquele momento, mas não é o que é a Mariko, né? A gente nunca vai ver o que é a Mariko. É que nem abrir, sei lá, você sabe que alguém morreu e abre a página de rede social da pessoa, o Twitter, o Facebook dela, e você vai ver que ela existiu, que ela esteve viva, mas ela não existe mais, e aquele é um recorte muito específico do que é aquela pessoa. E a Mariko é isso, a gente tá vendo um recorte muito específico dela. Ela é essa figura que no final serve pra evocar os sentimentos que tá evocando na protagonista, e ela, ao mesmo tempo que a protagonista tenta entender, a gente pode até tentar entender, mas a gente nunca vai conseguir, né? Porque ela tem muita profundidade de sentimentos ali, escondido em camadas do character design ou das cenas que mostram o rosto dela sorrindo com cara triste, ou quando ela apanha, ou quando ela fala que ela tá quebrada. A gente vê esses vislumbres que a gente consegue tentar montar quem é a Mariko, mas a gente nunca vai conseguir montar quem era a Mariko e o que ela sentia e como ela decidiu fazer o que ela decidiu, né? A única pessoa que entende a Mariko e, sei lá, entende também pela metade, obviamente, é a protagonista, mas realmente pra gente como leitor, ela só é apresentada no que é relevante justamente pra história de quem ficou pra trás. Exato. E isso eu concordo, apesar de que eu tenho algo mais a acrescentar, mas eu concordo principalmente no sentido final da obra, sabe? Que a quem sobrou a ler a carta é pra protagonista e não pro leitor. E, sei lá, é um tiquinho anticlimático, talvez a gente pode comentar isso um pouquinho mais a fundo, porque eu senti, tipo, a falta da cena óbvia que era a cena de fazer você chorar, que é ela lendo a carta e tem tudo sendo explicado ali, né? Absurda coragem, eu achei, do mangá de terminar ali, sem deixar o leitor ler a carta. Quem entendeu é a protagonista, não é o leitor, e, tipo, realmente fica um mistério pra gente, assim.
Que a gente tá circulando, mas no final a história fala sobre a Mariko, mas ela é uma jornada da Shino, justamente, né, lidando com essa morte da Mariko. Se eu puder só acrescentar uma coisa da Mariko, é que eu gosto que o mangá também não... Mesmo na memória da Shino, é isso, né? Uhum. Não endeusifica ela no final das contas, porque tem, por exemplo, a cena em que mostra o egoísmo dela, a possessão que ela acabou criando pela Shino. Mais uma vez, completamente compreensível para você como leitor, né? Mas no final das contas, ela, assim como mais uma vez o título da história gosta de deixar bem claro, ela é uma pessoa quebrada e ela se entende como uma pessoa quebrada. Ela deixa bem claro até que ela vai atrás desses homens que abusam e batem nela porque ela acha que ninguém ou nenhuma outra pessoa ia conseguir entender ela, sabe? Mas a Shino tava lá, né, no final das contas. A grande tragédia do mangá, e acho que é por isso que no final das contas eu acho que ele tem um comentário bom sobre o suicídio, porque constantemente ele mostra que a Shino tava lá pra ela o tempo todo, sabe? Toda hora tava lá, não é em algum momento elas se desconectaram, ela constantemente se importava com ela, e meio que cabia a Mariko, por mais quebrada que ela esteja, era da responsabilidade dela perceber isso, sabe? E ela não percebeu. Ou percebeu e concluiu também. Né? Não tem como a gente saber, justamente. Mas a conclusão dela de talvez entender aquilo como insuficiente, ou talvez de finalmente perceber que ela estava sendo possessiva com essa pessoa de alguma forma, resultou numa piora na vida da Shino, sabe? Resultou numa segunda parte pior para essa pessoa, sabe? Não foi bom para ela ter passado por tudo que ela passou por causa desse suicídio da Mariko. Eu entendo assim, no final das contas. Apesar de que, né, por ser uma história meio que acaba tendo que ter essa conclusão um pouco agridoce e não uma tragédia só da pessoa ter que viver com uma pessoa que cometeu um suicídio. Mas eu acho que nesse sentido é bem comentado. Meio que o egoísmo do ato da Mariko. Mas assim, uma coisa que eu queria comentar. Sim, ela eu acho que justamente quando a gente falou sobre tom, né, do suicídio que é tratado na história, eu acho que é justamente esse equilíbrio de mostrar esses vislumbres da Mariko que fazem a gente caminhar em direção a entender o que a levou àquilo. A gente consegue inferir pelo que a história diz, não tem como ter certeza nunca, porque, né, a gente não estava lá, mas ao mesmo tempo mostrar a dor de quem fica, que é a dor da protagonista, a dor da Shino, que eu acho que é que a gente pode falar um pouquinho dela, porque no final a jornada é dela, a dor e a reviver e sentir e decidir o que fazer, é uma jornada dela. Isa, o que você achou da Shino, dessa jornada dela? Quais são suas perspectivas sobre essa personagem como um todo? Eu achei a Shino um grande personagem. Uhum. Não sabia nem o plot do mangá, não sabia nada do mangá, então a minha primeira impressão do mangá não foi nem o suicídio. Sim. O meu ponto de virada foi quando ela invade a casa do pai da Mariko pra roubar cinzas. Foi ali que me pensou, vai ser esse tipo de história. Sim, sim. E porque, muito rapidamente, em pouquíssimo tempo de mangá, ela invadiu a casa do pai do Mariko e isso me soou fora de um personagem que eu ainda nem conhecia direito. Sim. A primeira impressão não parecia alguém que pega uma faca e ataca os outros. E então, rapidamente, ela me deu esse susto de ela tá numa situação extraordinária, de importante. Sim. E o mangá é muito sobre a dor de quem fica pra trás, sobre não só a dor de saudade, a dor de o que eu podia ter feito de diferente, o que eu podia ter feito pra isso não ter acontecido, o que eu ainda posso fazer. Toda a jornada de levar as cinzas tem todo esse sentimento forte de o que eu ainda posso fazer pela Mariko, o que ainda me restou. Sim. Ela buscando um significado, ela tentando honrar a Mariko, mas, tipo, ela não tinha nada planejado. Não tinha nada que era isso que a Mariko queria, sabe? Não tinha, eu vou fazer aquilo que ela pediu pra eu fazer um dia. Não, é ela tentando encontrar sentido nisso, né? Foi. Ela só quis tirar as cinzas de lá de dentro, porque é por causa do pai. Mas uma vez com as cinzas, aí que ela teve que pensar no que fazer. Ela nem sabia o que fazer com aquilo, né? Então é uma jornada de tentar achar um sentido na
na morte, né? Achar uma forma de lidar com aquilo, né? Porque como eu vou interagir agora com alguém que não existe mais, sabe? Como eu vou honrar essa pessoa que não tá mais aqui, embora eu tô com as cinzas dela, né? Mas como eu vou honrar essa pessoa? E ela decidir por levar naquele lugar em específico, é algo que é irrelevante no final das contas, né? Não era algo que a Mariko sempre desejou ir pra aquele lugar em específico. Mas ela achou até um plano nisso, B, né? Porque o plano A era o Havaí, né? Pois é. Então eu acho bem obviamente, obviamente a versão pum-pum desse mangá é ela indo até o Havaí, sabe? Mas não tem como ir. O mangá é bem pé no chão nesse sentido. Não tem como pegar essas cinzas que eu não tenho procedimento legal nenhum com elas até o Havaí. E aí, a cena dela imaginando a Mariko falando desse outro lugar, que foda-se, eu não lembro o nome, parece até quase inventado, sabe? E ela queria esse outro lugar também, agora que eu lembrei, né? Mas nem parece muito que é, né? Parece que ela só lembrou de um lugar que o nome lembrava a Mariko. Ela não parece uma memória importante, parece que é uma memória que só existia e que foi recontextualizada como, mas já que eu lembro desse dia, não parece tipo que ele foi um grande momento, apesar das duas, é só ela falou uma vez que gostava disso. Que nem, sei lá, alguém pergunta pra mim, e aí, qual que é o restaurante preferido do judeu? E eu lembro que uma vez ele falou que ele gostou de comer no Asca Lamen em São Paulo. Eu falo, com certeza é o Asca Lamen, eu tenho certeza, ele me falou isso. Mas não foi, eu tô forjando isso pra conveniência de eu poder responder aquilo, né? E o que ela queria responder naquele momento é como eu homenageio a Marie, né? Como eu faço algo pela memória dela agora que eu já não posso fazer mais nada, né? E nesse sentido, até além do suicídio, a forma com que as pessoas lidam com a morte abrangentemente, né? Tipo, não só nesse um tipo de morte. O mangá é tão pé no chão, mais uma vez, nesse sentido, porque é tão essa avalanche de memórias aleatórias e tipo, nossa, por que eu tô lembrando disso agora? É muito bem retratado, eu achei, nesse mangá. Ela literalmente fala uma hora, né? Tipo, por que eu tô lembrando disso, né? Essa cena em específico, né? Sim. Ela vai aos poucos montando também a persona da Mariko que leva ao suicídio, mas fala aí. E também tem todo um lance de que a Mariko teve uma vida horrível, a Mariko era completamente quebrada, mas essa jornada trouxe muito à tona as falhas da própria Shino também. A Shino não é uma pessoa muito bem da vida, muito bem emocionalmente, pra fazer um grande contraste com a Mariko. Ela também tá cheia de problemas. Sim. Ela só não era abusada, né? Mas ela fumava desde pequena, tá aí morando sozinha, recém em vida adulta, morando sozinha, meio sem ninguém pra recorrer. A cena que o cara dá um dinheiro pra ela só porque ela tá fodida, e ela vai e torre bebida e começa a chorar, porque ela tá torrando onde o dinheiro dela que ela tem bebida e pede mais bebida. Ela não tá 100% também. Ainda mais agora, né? Ela Sim. não tava bem antes e essa morte horrível deixou ela mais desequilibrada ainda. Ela tá sozinha, por exemplo, em parte a Mariko falando que ela vai se suicidar se ela arranjar um namorado, sabe? Sim. É bem... ela é bem desequilibrada, a gente vê a cena dela gritando com os caras na rua e gritando com o cara que deu dinheiro pra ela, e meio que talvez ela teria tentado um suicídio se o cara não tivesse lá pra segurar ela, porque ela é impulsiva, né? Essa é a personagem, né? Ela parecia mais equilibrada em comparação com a Mariko, mas talvez não, né? Talvez ela tivesse seus problemas também, e é o que a gente vê também vislumbres dela, né? A gente vê ela num período específico da vida dela, que é esse período de luto, né? É difícil julgar, mas que ela tem essa personalidade, ela tem. Mas se eu puder puxar um fio que você largou aí, Iso, nesse tema dela tentar honrar agora essas cinzas que ela tem em mão e, por consequência, a memória da Mariko, eu gostei muito da conclusão disso, que foi a parte mais fantasiosa da história, né? Então foi uma decisão mais ativa de, por meio das inúmeras coincidências do mundo, ela conseguir meio que lutar contra os
abusos que a Mariko sofria fisicamente agora, né? Tipo, ele foi lá e usou as cinzas pra impedir um abusador ali, né? Eu gostei dessa poesia, dessas inúmeras coincidências acontecendo pra resultar nisso. Você tem alguma opinião sobre isso? Sobre sobre as cinzas da Mariko serem o que impediram o abuso sendo acontecido ali? Eu não pensei muito nisso na época. Eu me distraí um pouco, porque o abusador era o cara que roubou a mochila dela. Sim, sim. Eu pensei, putz, esse cara voltou. Qualquer significado muito grande, eu tava um pouco distraído nessa hora. Mas ela, tipo, umas notícias falam ali que, tem um abusador aí, estão falando, né? Estão comentando aí que tem uns abusadores, então faz sentido, afinal. A gente ser esse cara, porque é um lugar pequeno, né? Então o mesmo cara ser responsável por fazer todas as maldades faz algum... Ela um pouco o cara que deu dinheiro pra ela 2 vezes, não de propósito, não apareceu um lugar. Parece pequenininho. Inclusive, felizmente, esse cara... A gente nem precisa perder muito tempo nele, porque ele tá aí pra cumprir um papel na história. Mas eu gosto como justamente ele não tá aí pra facilitar o processo da Shino do luto. Ele tava ali só pra, tipo, participar, mas todo o processo de luta é dela ainda, né? Ele não vem pra dar uma grande lição de moral pra ela. Não, o cara não é um... Eu não sei vocês, quando ele aparece ali, eu muito pensei, nossa, vai ser alguém que tem alguma conexão com a Mariko, sabe? Uhum. Vai ser, um ex-namorado dela, vai ser o irmão dela, alguma coisa assim. E ele não tinha essa coincidência fantasiosa na história, no final das contas. Era só um cara que passou pelo mesmo, né? É isso. Se tem alguma coisa sendo contada pra mim, talvez nesse um personagem, é justamente isso, de que a Shino, ela perdeu a Mariko, ela não tem mais ninguém, mas tem gente pra ser conhecida no mundo ainda, gente com experiências que nem você, e o cara literalmente, eu também tentei pular porque eu perdi alguém, e obviamente pular daqui é completamente inútil, então tá aí, você tá aqui. É rasinho, não ia dar nada. Eu só gosto da cena dele falando, eu sou ninguém que importa. Ele vira de costa, ela lê o nome dele na mochila. Esse é um bom ponto, inclusive. Eu acho que o mangá tem um bom tom de humor pra conseguir contrabalancear e não ficar completamente devastador o mangá inteiro, sabe? Sim. Porque ele não transforma o mundo no sentimento da Shino. A Shino tá passando por esse luto, mas o mundo não tá. Então, no trabalho, o chefe dela não se importa. Esse cara aí não sabe de nada, ele não se importa também. Os caras no bar. Então, é bem que o mundo existe, ela tem que interagir com esse mundo. O cara vai sentar do lado dela no ônibus pra ficar trabalhando mesmo, e é isso mesmo. Ele com o notebook ali aberto. E é isso, sabe? É só ela que tá passando por aquilo, né? Um sentimento muito próprio. E o mangá, ele retrata isso muito bem, né? Toda vez que ela tá sozinha, o mangá tem uns quadros muito bons, né? Dela sozinha, refletindo, lembrando. A cena dela eu adoro a cena dela no ônibus, que as cinzas viram a Mariko pequenininha no colo dela, por exemplo. É uma página muito forte pra mim. Ele tem cheio dessas pequenos simbolismos que atravessados pela vida do mundo que ela tem que lidar, que não sabe o que ela tá passando. E sabendo contrabalancear bem os tons. Então, por exemplo, essa primeira cena aí que você comentou isso, dela levando a faca até a casa do pai da Mariko, quando ela grita que ele não tem direito nenhum a sentir dó ao luto da Mariko, é tão pesado, sabe? Mas isso é bem contrabalanceado pelo desenho, pelo tudo do ato-heróico. Tipo, não é só o drama, é o heroísmo de tudo que ela tá fazendo também, sabe? No final das contas é isso, a Shino, ela tá passando por um negócio horrível, mas ela tá contrabalanceando isso por um ato heróico mesmo que ela tá fazendo, que é honrar a memória dessa pessoa que ela conheceu. Mas isso que você comentou, acho que é bem interessante, né? Que essa arte de My Broken Mariko, queria ouvir um pouco também da opinião de vocês de forma geral, que eu sinto que ele não é realista de forma alguma, né? Ela varia entre o caricato, mas algumas cenas mais sérias ela tem um tom mais sóbrio. Vocês acham que conseguiu combinar com a história essa arte? Vocês em algum momento se sentiram, sei lá, um pouco fora da história por conta do estilo da arte da autora? Não. Muito, muito pelo contrário. Eu acho que o mangá, ele é muito bom e me chamou a atenção no começo.
primeiro capítulo, muito bom em expressão facial. Sim, sim. Sempre que ele fica muito estilizado, é que as expressões faciais são muito marcantes. E no mangá com essa história, com esse tom, os personagens passarem muito bem o que eles estão sentindo pela expressão é mais importante do que qualquer tipo de realismo ou sobriedade, pra mim, pelo menos. Sim. E as expressões faciais, elas são sempre muito boas. Eu sinto que o quão estilizado vai estar o quadrinho vai depender muito de que cara o personagem vai fazer. Sim, sim. Algumas mudanças eram muito de um quadrinho pra outro, inclusive, eu sentia. Sim. Esse é um excelente ponto. Uma das cenas melhor desenhadas, por exemplo, em termos de realismo pra mim, é ela segurando a Mariko imaginária no colo, no trem, sabe? Sim. Tão marcante. Porque a expressão facial, obviamente, é relevante, a leveza da cara das duas ali, né? Só dormindo, mas não é tão... Ai, meu Deus do céu, né? Não é o foco da cena, né? Então, tipo, teve um detalhe mais importante pro detalhismo da posição do corpo e tudo mais. Mas em contraste, sei lá, eu adoro qualquer cena que tem a protagonista com os olhos pela metade, fazendo meio que assim, essa cara blasé, adoro. Qualquer cara com esse design de ter só os cílios de baixo, com as olheiras, eu adoro. Que é a cara meio que ela tem, né? O tom que ela... o sentimento que ela carrega, né? Esse pesar sem ficar chorando muito, né? Tipo, ela tem... O cansaço, né, do negócio. Ela tem os momentos de desespero, os momentos de tristeza, mas chorar mesmo, a gente vê, sei lá, no final, o choro dela, de fato, lamentando a morte da menina. Ela tem até, tipo, uns choros de desespero e grito, mas não é... Quando ela tá com a faca na mão, por exemplo, aquela faca que ela tá xingando o pai, ela tá chorando ali, mas não é o choro de lamento pela Mariko, né? O choro daquela situação em específico, dela com a faca na mão, brigando com o cara. O choro de lamento dela vai vir depois. Ela vai só conseguir processar isso no final do processo, né? E eu acho que o mangá, justamente por fazer essas variações na arte, no tom, ele consegue carregar isso até chegar à cena final que ela de fato chora pra valer, né? Com a carta. Eu tava olhando umas reviews em sites, aí eu vi umas galera comparando com é um novo... Não um novo Pum-Pum, mas sei lá, já ouvi muita gente comparando com Pum-Pum, sabe? Eu acho a comparação tão indecente, não é o mesmo nível pra mim. Realmente, se me fez lembrar de alguma coisa, é Emanon, sabe? Pra mim essa é uma história estilo Emanon, sabe? Meio que do agridoce de tudo, do pesar. De contemplar algo que não tem mais. Exato. Então, eu amei essa história. Eu realmente, quando a gente comentou que ia fazer essa análise dele, vou dar nomes. O Nintaku falou, achei meio mais ou menos. Tá errado, obviamente. Muito bom, My Broken Mariko. Ele é pequeno, ele é fechado, ele vai direto ao ponto, não tem nada desnecessário nele, sutileza impressionante nos personagens, eu achei excepcional mesmo. Vai ganhar uma boa nota de mim, My Broken Mariko. Mas eu quero agora dedicar um tempinho nisso que você comentou, Judeu, e a gente acabou não opinando muito, e eu queria ouvir a opinião do Iso também, sobre essa decisão, né, da história de não mostrar a carta da Mariko, né, de encerrar com a protagonista lendo e acabou, né, não ter essa informação. Como foi esse sentimento pra vocês, chegando no final da história e esse fechamento? Você acha que foi satisfatório? Porque o clichê seria ela ler a carta, né? Sim. Mas pra ela ler a carta tinha que ter alguma coisa escrita na carta. O mangaka ia ter que realmente escrever uma carta. E ela tinha que ser esse payoff. Pensei nisso também, Iso, de que é meio coragem e meio covardia também. Eu acho que eu não vou conseguir escrever essa carta, então vamos encerrar aqui, né? Tem um tiquinho desse feeling. Eu sinto que foi... Talvez possa ter sido isso, mas eu acho que ele é condizente com o que a gente falou sobre... O mistério. Sobre a gente ver um vislumbre da Mariko. Porque o que a carta vai conter, provavelmente é de algo que a gente não viu, sabe? Das memórias que a gente não conhece. Elas trocavam tanta carta, a carta era uma forma tão comum delas comentarem, que eu não sei nem se essa foi uma carta de suicídio ou uma carta que ela escreveu antes de saber que ia se suicidar. Sim.
Eu não sei se essa carta tem real closure, mas o que eu sei que essa carta tem é uma comunicação que ela ainda vai ter com a Mariko. Vai ser uma última vez que ela vai conversar com a amiga, justamente porque elas sempre se conversaram por carta. Uhum. Eu sinto que justamente ela pode... Eu acho que o bonito disso é justamente que não é pra gente essa carta, nunca foi. Assim como essa história e as lembranças da Mariko de verdade não é o que a gente viu um trecho, a gente viu uma seleção, e o que elas viveram, a história dá a entender que elas viveram, o que o Judeu falou lá no começo, né? Elas viveram muito, a gente não viu o que elas viveram, a gente viu uns recortes específicos que a Shino lembrou quando ela estava em processo de luto, é isso. Ela lembrou dos momentos em que a Mariko dava indícios de que ela estava com problemas, estava com justificativas que levaram ela até a decisão final dela. Então, o que contém na carta diz respeito à relação delas, que a gente não conhece. É tipo, a parte que a gente não viu, provavelmente. Seja lá o que a Mariko escreveu, seja pedindo desculpa por algo, seja declarando alguma coisa, é algo que diz respeito a elas. Eu acho que no final soa um pouco que falta uma conclusão, né? Falta um closure ali. Uhum. Mas eu acho que ao mesmo tempo é satisfatório de que meio que a história falando não é pra você. Nunca foi sobre você saber o que a Mariko pensa. É sobre a Shino e como ela se sente. E foi o Judeu quem comentou que as cinzas não eram a Mariko, porque a Mariko tava morrendo, ela tava tentando dar sentido pra alguém que não existe mais. Sim. E se as cinzas não são a Mariko, a carta final é com certeza é a Mariko. Sim. É a voz dela, é a mensagem dela, é uma última comunicação que ela vai ter com a Mariko. A coisa mais palpável que a Mariko deixou é aquela carta, mais do que o resto das cinzas. Então, vai ser um processo de despedida válido também, tão válido quanto a jornada inteira. Eu definitivamente termino. O meu sentimento imediato é realmente da falta. Eu não quero negar esse meu sentimento, porque eu senti de que... Eu queria derramar uma última lágrima com ela lendo a carta, sabe? Mas... Eu comecei comentando sobre a decisão ativa do mangá de não mostrar coisas, né? E em algum nível cabe pra mim a tudo que eu comentei mais uma vez sobre o suicídio, não mostrar essa carta, sabe? Não dá a satisfação pra Mariko e pro leitor também, ok? De dar esse prêmio, sabe? Uhum. De dar o prêmio do suicídio, a conclusão sentimental da protagonista, sabe? A gente não teve isso mesmo. A Mariko abandonou e a gente continuou abandonado. Olhando por essa perspectiva, tipo, é até uma jogada esperta, porque ele recompensou a protagonista, mas não recompensou a Mariko, sabe? Ele recompensou a protagonista por esse ato heróico que ela fez de homenagear a lembrança que ela tinha dessa personagem, mas ele não deixou a Mariko ter, entre muitas aspas aqui, desculpa, a vitória pelo suicídio dela, sabe? Então, nesse sentido, mais uma vez, talvez foi uma escolha muito consciente e não covardia só de não conseguir escrever uma carta, escrever dessa forma. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei meio de mas na segunda vez que eu li, eu senti o sentimento real ali, que era pra ela. A gente já tá se metendo num assunto que não diz respeito a gente, se a gente estivesse lendo a carta. Foi como eu me senti no final. Beleza. Eu só queria... Eu acho que de Broken Mariko a gente pode concluir aqui. Eu quero ver umas opiniões finais. Mas antes das opiniões finais, eu acho que é legal a gente endereçar. Que eu não sei se vocês leram, mas tem no volume encadernado final, que é o que saiu no Brasil, inclusive, tem um one shot aleatório ali no final. Pelo amor de Deus. Vocês acham que é falta de tom? Ou foi só eu não vou mentir? Eu não vou mentir, eu quero contar minha impressão. Leio. Eu aposto que foi a mesma, vamos ver. Apareceu a carta final, a Shino chora, o fim, e tá lá, próximo capítulo. Eu pensei, colocaram um extrazinho no fim pra mostrar a carta. Eu virei e não tinha nada a ver.
Mas eu tinha certeza que ia ser algo levemente relacionado ainda a Mariko, ia ser vamos colocar uma conclusãozinha só, um epílogo. E até teve, né? Tem um epílogozinho depois no final, que é da Mariko mesmo, né? Da Broken Mariko. Que elas vêm do apartamento, né? Eu não sei se vocês viram isso. Eu larguei tudo no one shot. Não, teve, mas tem 3 páginas. É quase irrelevante. Eu li 4 partes do one shot, aí eu perguntei pra vocês se a gente ia cobrir o one shot no programa, vocês falaram não e eu fechei. Eu não tava no clima pra aquele one shot, acabado de ler o mangá. Sim. Em outro tom. Eu não tava no tom de vamos começar outra história sobre outra coisa. Eu só queria falar que a minha experiência foi outra no final dos contos. Eu quero saber se algum ouvinte teve isso. Pode ser que eu esteja muito no mindset Fujimoto, mas eu comecei a ler o próximo capítulo. Eu muito pensei que ia cortar pras duas numa sala de cinema vendo aquilo. Eu achei que era isso que ia acontecer. Você achou que ia ser uma pedrada do Fujimoto? Eu achei que ia vir uma pedrada do Fujimoto. Eu muito achei. Eu tava esperando. Ué, não tá muito comprido. Aí eu voltei. Ah, tá, ok. É outra coisa. É outra história. Então, tá muito fora de tom. Não gostei. Eu tava esperando aquilo ser o epílogozinho. Eu tava achando que ia ser as 6 partes que vocês comentaram, que inclusive descobri agora que eu não li. Mas ele tem um epílogozinho no final que é elas vendo o apartamento pra alugar. E talvez esse seja o primeiro e único vislumbre que a gente tem da Mariko no dia normal, sabe? A única vez que ela não tá lidando com algo muito pesado. Obviamente só faltou página pra fechar um volume e tiveram que colocar alguma coisa ali. Mas eu não sei se a pessoa que escreveu My Broken Mariko tem uma história mais comprida de publicação, mas no mínimo poderiam ter escolhido um one shot melhor, mais condizente com o tom da história. Alguém abriu aqui o Manga Updates dessa autora? Não tem nada. My Broken Mariko foi a primeira história oficial e começou a sair uma coisa nova agora que é a tradução. Bem interessante. Então vamos falar sobre opiniões gerais finais. É uma autora, inclusive. É autora, ok. Eu acho que o Judeu já falou um pouco, mas você quer dar mais algum adendo sobre sua opinião final sobre My Broken Mariko, Judeu? Se eu tenho mais uma coisa que eu não comentei, pelo menos, aqui, nesse sentido de que a obra tem um bom papel de não mostrar as coisas que obras mais edges adoram mostrar. Eu definitivamente saio de My Broken Mariko odiando mais homens, sabe? Tipo, mais do que eu teria odiado se eu tivesse lido uma obra lotada de estupros e abusos, porque é impressionante, né? Você vê o papel especificamente que o patriarcado exerce na vida da Mariko e não é nada bom. Mas de resto eu já joguei meu coração aqui sobre My Broken Mariko, já falei tudo que eu tinha que falar. Izu, qual é a sua perspectiva final aí sobre My Broken Mariko, essa experiência de ler o mangá até aqui para esse podcast? Gostei bastante do mangá, fico feliz de ter lido, fico feliz de ter combinado de participar do programa que me deu contexto para ler. Eu me empolguei bem menos que o Judeu. Queria falar um pouco menos, mas não, foi bem menos. Mas bom mangá, vale a pena. Eu queria falar, recomendo pra todo mundo, mas quem já tá aqui nessa parte do programa já leu ou não leu. Eu vou recomendar em outros lugares. Já tomaram, todo mundo aqui já tomou o spoiler. E você, estranho? Eu gosto bastante de My Broken Mariko, tanto que eu fiz essa recomendação lá no passado, porque eu sabia que era bom, já tinha lido e gostado bastante. E eu sinto que ele ele não me surpreendeu ele ter vindo pro Brasil depois da recomendação. Não foi por nossa culpa Isso não é nossa culpa. Tem coisas que acontecem no mercado nacional de mangás que eu consigo acreditar a gente de alguma forma. The Music of Mary tá vindo aí. Isso 100% foi a gente. Mas My Broken Mariko não, porque ele era algo que já tava chamando atenção previamente. E eu entendo por quê. Ele é sensível de um assunto que as pessoas são sensíveis ao assunto também, né, que é o suicídio e a forma como ele retrata, e eu acho que justamente ele retrata de uma forma tão sensível esse assunto, né, de uma forma tão com bom gosto, com bom tom, com respeito esse assunto, eu acho que sempre surpreende todo mundo, né, ninguém tá esperando isso de uma história de suicídio dita edgy, né, o Judeu falou que alguém comparou com o Yasumi Pum Pum, só porque provavelmente lida com assunto sério, lida com assunto sério, é Pum Pum, e tem formas de se lidar com assunto sério. Eu sinto que fazem isso muito com Pum Pum. Coitado de Pum Pum também, né? Não é culpa dele. Novos Pum Pums
anos na otakosfera, assim. Qualquer história levemente mais séria é um novo bumbum. Não pode tratar de um assunto profundo, mas eu sinto que o My Broken Mariko faz isso de uma boa forma e por isso que ele é bem recebido. E é por isso que eu recebi ele também tão bem, porque eu sinto que ele é bem feito, ele é bem contado e muito me surpreende isso vir de uma pessoa, entre aspas, novata, né? A gente não sabe o que ela fez antes, no Manga Updates não tem nada. E se essa foi a primeira história dessa autora, por favor, me manda mais. Eu vou ficar de olho em tudo que essa mulher produziu daqui pra frente. Mas é isso. Alguém pra ficar de olho, definitivamente, né? Ainda mais essa sendo essa primeira publicação. Tomara que daqui a 5 anos a gente esteja fazendo uma mangagrafia de Waka Hirako. Quero que daqui a pouco a gente esteja falando das pedradas da Waka. Pedrada da Waka, tomara. Beleza. Feel the change in time. Open up your eyes. I tried to do handstands for you. I tried to do headstands for you. Every time I thought A recomendação da semana é minha, estranho. É sua, judeu. Tô aqui com o Iso pra te ouvir. Manda bala. É bom que o Iso tá aqui, porque eu tava em dúvida entre 2 mangás. Um é uma aposta, só tem 2 capítulos. No final das contas, acho que eu quero mais um capítulo desse mangá pra recomendar ele, então vamos esperar um pouco. Eu já Então, sei aqui- qual que é. Todo mundo já sabe. Não todo mundo, né? Eu e você sabemos. Mas é o Eu segundo não li o capítulo. segundo ainda, inclusive. Não sei se eu gostei tanto do segundo quanto eu gostei do primeiro. Então, vamos esperar mais um tiquinho. Se a minha recomendação tivesse vindo antes, eu teria recomendado esse. Então, vamos esperar um tiquinho só. Então, não recomendando isso, eu vou recomendar um mangá provavelmente em parceria aqui com isso. É um mangá que tá no Zeitgeist do Mangá ao Quadrado. Vira e mexe eu menciono ele em vários episódios. É uma comédia romântica que chegou a ganhar anime. Talvez é uma recomendação óbvia, talvez não, mas eu gostaria de enquadrar ele aqui no como é que eu vou falar? Hall de recomendações. No hall de recomendações do Mangá ao Quadrado. Obviamente, eu estou falando de Please Don't Bully Me, Nagatoro. Que grande mangá. Que grande mangá. Então, perfeito. Please Don't Bully Me, Nagatoro, ou por favor, não faça bullying comigo, Nagatoro. Você não Só quer isso. recomendar isso antes? Acho que não, né? Não, eu também achei que eu tinha recomendado, e no final, não recomendei Nagatoro aqui, não. Conta a história da Nagatoro e do Senpai. Eu nem sei se o menino recebeu um nome ou não do mangá, Meu nome completo, acho que é Sho alguma coisa. mas não importa, porque todo mundo chama ele de Senpai. E ele é o Senpai da Nagatoro dessa escola, só que ele constantemente é bulinado por ela. Não tem outra forma melhor pra falar do que isso mesmo. Sofre bullying dela. No mangá, chega até a ser um pouco pesado em alguns momentos, tem uma hora que ele chora, mas é um bullying meio erótico, pra não ter nenhuma outra Eu achei palavra que você fala melhor. bullying do bem, não é um bullying do bem. Não é um bullying do bem, mas meio que é, né? É meio que um sadomaso ali. Eu não Exatamente. gosto de chamar de bullying, embora seja bullying nas 2,5 primeiras vezes. Ok. Eu acho que o mangá ele tem uns 6 capítulos em que ainda era bullying e ele vira a chave. E eu acho que a virada de chave é a parte mais importante do mangá, é como eu entendo. Perfeito, você tem completa razão, e era isso justamente que eu queria mencionar, que em algum momento justamente ele vira a chave e meio que vocalmente ou não vira consensual. Tipo, esse negócio de que a Nagatoro, ela é uma provocadora desse nosso protagonista. Mas mais importante do que isso, no final das contas, Nagatoro é um mangá agora com 13 volumes, e ele é uma raridade de uma comédia romântica que soube se estender. 13 volumes, eu fico alegríssimo ainda quando sai um capítulo. Eu vou correndo ler porque eu sei que eu vou me divertir, e isso não sei se é um enorme mérito, mas é um bom mérito do mangá, principalmente nesse gênero de comédia romântica. Tão facilmente entra só nessa de ok, beleza, essa é a premissa, continua com ela. Não, Nagatoro, não no mesmo nível, mas no mesmo espírito de algo como, por exemplo, Kaguya-sama,
que soube se estender. Kaguya soube, no final das contas, construir um elenco um pouquinho maior do que só esses 2 personagens. Você acaba conhecendo vários. E tá sabendo dar continuidade pra história, sabe? Coisas estão acontecendo e no momento atual, que é junho de 2022, a história tá caminhando, sabe? Tá caminhando pra um final, talvez. Ou, se não pro final, ou pelo menos pra uma segunda parte em que os 2 personagens estão num relacionamento, sabe? Então, não uma história que fica nesse eterno vai ou não vai. Fica nele por 13 volumes. Mas eu acho que nesses 13 volumes, Nagatoro pelo menos soube espaçar bem o bastante o quão eles estão caminhando em uma direção concreta. Divertido, alegre. Hoje em dia não tem nem ao menos um resquício de uma possível problemática. É só uma história gostosa desses 2 personagens interagindo, sabe? Mas ela ainda provoca ele. Sim. E isso acho que é a parte fascinante e o que pode motivar ele. Não é que a Nagatoro parou de provocar, é o sentimento por trás da provocação que foi mudando completamente. Das 2 partes. Sim. O que ela coloca na provocação e o que ele tira da provocação. Os 2 mudaram muito. E tem uns capítulos bem meta da história em que tipo, ele já pensa na provocação, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, a decepção de vir ou não vir uma provocação. Tá sendo só muito gostosinho de acompanhar Please Don't Bully Me Nagatoro. Por um bom tempo, eu acho que eu já até mencionei como um guilty pleasure. Eu não tenho de verdade nenhum guilty pleasure. Eu falo que eu leio se eu tô gostando ou não. Mas era um pouquinho daquele, ok, vai, vamos ler isso aqui. E agora eu acho que, por síndrome de Estocolmo que seja, Nagatoro me conquistou. E eu tô gostando de ler. Muito bem. Nagatoro, a autora, eu adorei. O autor tem o gênero definido, mas eu adorei o nome, que é Nanashi, que é 774. Nanashi. E o Nagatoro, eu tô vendo aqui, ele sai na revista Magazine Pocket, que é a casa de publicações muito importantes e relevantes, como Fairy Tail Gaiden, Fairy Tail City Heroes, Fairy Tail 100 Years Quest e Fairy Tail Rap no Daiboken. Uma boa revista. Ok. É a Shonen Plus da Magazine. Eu sei. Ao mesmo tempo de ter algumas obras que podiam estar na Magazine, mas não estão. É onde a Magazine joga algumas coisas que deram errado, mas não cancelaram. Tinha um chamado Necromance, uma comédia romântica ruim, mas que eu odia mesmo assim, que em vez de cancelar, eles soltaram pra Magazine Pocket, pra sair da revista e ser publicado longe. Tricks Dedicated to the Wishes não foi parar nessa revista. Infelizmente. Eu tô vendo aqui que tem um spin-off de Gamaran também nessa revista. Parabéns. Isso me trouxe de volta a 2009, quando eu li Gamaran. Caraca, muito específico. Mas beleza, Judeu. Recomendação aí, você sempre tá falando mesmo, de vez em quando você cita. E agora é oficial. Recomendação da semana é Please Don't Bully Me Nagatoro. Perfeito, tô com um sorrisão aqui na cara, que foi divertido fazer essa recomendação. Então só resta dizer até semana que vem? Até semana que vem. Qual o mangá que a gente vai falar semana que vem, Judeu? Com o... Eu esqueci o nome completo do mangá, era... A experiência lésbica com a solidão. Exatamente, minha experiência lésbica com a solidão, os 2 primeiros edições do mangá. Que na verdade é um volume, que é a minha experiência lésbica com a solidão, e o outro que não saiu no Brasil, que é My Solo Exchange Diary, e tem 2 volumes. Então são 3 volumes pra semana que vem, hein? Fique esperto. Fique esperto e até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem.